Olá, sejam muito bem-vindos ao Narrativas Antagonista. Eu sou Madeleine Lasco, sou sua companhia de segunda a sexta-feira aqui no Antagonista no YouTube e também no Antagonista Vídeos. Você lê a minha coluna diariamente, sem paywall, sobre o mesmo tema do Narrativas Antagonista lá no site do Antagonista. Fato do dia: o atentado contra Donald Trump. Uau, você já deve ter lido muita coisa por aí. Eu avisei nas redes. Nas redes eu não vou falar nada disso, só vou falar aqui no Narrativas Antagonista. Por isso, já entra aí na nossa corrente espiritual dos 3 Cs. Curta, comente, compartilhe para esse conteúdo chegar a cada vez mais pessoas, combinado? E Narrativas Antagonistas, você sabe que tem um formato inovador para a gente elevar o nível do debate político. E como é que a gente faz isso? Eu te trago os fatos e depois a minha opinião, mas antes disso, eu te digo qual é a narrativa da esquerda e qual é a narrativa da direita. Vamos lá? Fato do dia: o atentado contra Donald Trump. A gente tem hoje uma foto, que é essa daqui, que tende a ser uma foto icônica na história dos Estados Unidos. Nós vimos neste final de semana uma página da história ser escrita ao vivo pela TV, pelas redes sociais. Nós presenciamos isso. E o poder dessa imagem é muito forte. Vocês vejam Donald Trump baleado ali no palanque, protegido pelo serviço secreto, com essa bandeira dos Estados Unidos ali, que ficou numa posição muito estratégica para a imagem. Ele, ensanguentado, levanta de punho em riche, mostrando que não se abateu. É uma imagem muito poderosa. Donald Trump já deu uma entrevista para um jornal específico após o atentado. E ele falava muito do quanto ele escapou por um triz, porque esse tiro foi na orelha. E aí ele dizia: a coisa mais incrível é que eu não apenas me virei, mas virei no momento certo e o tanto necessário. Se fosse metade disso, teria ido para trás do cérebro e para o outro lado teria pego direto no crânio. Ele fala sobre isso para os jornalistas, que a chance de que ele se movimentasse exatamente desse jeito é muito pequena. E aí ele diz que ele não deveria mais estar aqui. Tem um vídeo na internet muito interessante mostrando a trajetória da bala, porque é uma coisa impressionante. O Trump faz um movimento com a cabeça, sem saber, obviamente, que estavam disparando contra ele, mas o movimento que ele faz é decisivo para que essa bala pegue na orelha e não no cérebro. Vamos dar uma olhada nesse vídeo. We see something that said, take a look at what happened. We see something that said, take a look at what happened. Said, take a look at what happened. Nós temos essas fotos icônicas do Donald Trump lá com o punho em riche, a bandeira. Queria trazer aqui um ponto de vista que pouca gente mostrou, que é a imagem que os fotógrafos tiveram daquele momento. Como é que os fotógrafos fazem essas fotos? Gente, o barulho dos tiros ali, e eles continuam seguindo e registrando. Um dos fotógrafos que estava lá filmou os demais fotógrafos naquele momento, e a gente tem essa imagem aqui mostrando o que é que foi essa cobertura de imprensa. MAGA means Make America Great Again, Joe.
Melania Trump, que raramente se pronuncia, fez um pronunciamento oficial. Ela se solidariza com as vítimas desse ato. Teve um homem que morreu, além do atirador que morreu, ela se solidariza com as famílias e ela chama o atirador de monstro. Um monstro que reconheceu meu marido como se fosse uma máquina política não humana, tentou acabar com ele, tirar sua paixão, sua ingenuidade, seu amor pela música, sua inspiração. E aí ela vai falando que todos os aspectos humanos do marido dela, sob os olhos do atirador, que ela chama de monstro, foram soterrados por uma máquina política. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, se pronunciou, imediatamente. Ele falou que foi informado, que está grato em saber que o Donald Trump está seguro e está bem. Disse que está rezando por ele, por sua família e por todos aqueles que estiveram presentes no comício. Agradeceu ao serviço secreto e disse que não há lugar para este tipo de violência na América e que todos devem se unir como uma nação para condenar o que aconteceu com o Donald Trump. O presidente Lula se pronunciou também. O atentado contra o ex-presidente Donald Trump deve ser repudiado veementemente por todos os defensores da democracia e do diálogo na política. O que vimos hoje é inaceitável. O ex-presidente Jair Bolsonaro também comentou, foi perguntado sobre isso num evento em que ele esteve no final de semana e ele comparou a facada que ele recebeu com o tiro de Trump. Qual a repercussão política que a senhora acha que vai ter? Olha, ele foi salvo, não entender? Como eu fui, né? Os médicos dizem que foi um milagre eu ter sobrevivido em 2018, tendo de vista a gravidade dos ferimentos, e ele foi salvo por questão de poucos centímetros. Isso, para entender, é o que vem de cima. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu também se pronunciou sobre este atentado. Like all Israelis, my wife Sarah and I were shocked by the horrific assassination attempt on the life of President Donald Trump. This wasn't just an attack on Donald Trump. This was an attack on a candidate for the presidency of the United States. This was an attack on America. It was an attack on democracy. It was an attack on all the democracies. On behalf of myself, my family, the government and people of Israel, we wish President Trump a speedy recovery, continued good health, and continued strength. O Papa Francisco fez lá um pronunciamento oficial da Santa Sé condenando o que aconteceu com Donald Trump. A Santa Sé expressa preocupação pelo episódio de violência de ontem à noite que fere as pessoas e a democracia, provocando sentimento e morte. Une-se à oração dos bispos americanos pelos Estados Unidos, pelas vítimas e pela paz no país, para que jamais prevaleçam as razões dos violentos. Os bispos norte-americanos já haviam emitido um comunicado que a Santa Sé também referendou. Foram diversas as lideranças mundiais que se pronunciaram. Até aqui no Brasil a gente teve pronunciamento de Arthur Lira, ministro do Supremo, enfim, muitas pessoas falaram sobre isso. É um acontecimento muito marcante. Quem era esse atirador? O atirador foi neutralizado imediatamente pelo Serviço Secreto dos Estados Unidos. O nome dele é Thomas Matthew Crooks, de 20 anos de idade. O FBI disse que investiga a motivação do ataque. Ele atingiu a orelha do ex-presidente Donald Trump, mas ele matou uma pessoa e deixou outras duas gravemente feridas. O que é dito é que ele disparou 8 tiros com um fuzil AR-15. Ele era registrado como um eleitor republicano, mas tempos atrás, quando tinha 17 anos, ele fez uma doação para um comitê dos democratas. Qual era a tendência política dele?
Tá tudo sendo levantado. Ele ser filiado ao Partido Republicano não quer dizer, como que é aqui no Brasil, que você seja daquele partido. Você pode ser do oposto para se eleger, para votar nas primárias e empastelar o outro. Isso existe lá. Então, por isso está sendo feita uma investigação. Primeiro, sobre qual era mesmo a tendência política dele. Depois, se isso tem a ver com a questão política, se, enfim, é uma investigação que não tem como acobertar a coisa. Nós vamos ficar sabendo dessa história. Ele morava a cerca de 1 hora de onde ocorreu esse atentado. E quem é o homem que morreu? O cara que morreu era, assim, aquele pilar da comunidade, pai exemplar, um bombeiro, Cory Comperatore, 50 anos de idade. O governador da Pensilvânia, Josh Shapiro, conversou com a família dele. A mulher dele queria que as pessoas soubessem que o Cory morreu como um herói. Ele foi atingido porque quando começaram os tiros, ele se jogou por cima da família dele e aí ele foi a pessoa atingida. Ele colocou o próprio corpo para proteger a família e teve sucesso com isso. O governador da Pensilvânia, o Josh Shapiro, fez uma fala muito importante. Todos os líderes precisam baixar a temperatura e superar a retórica odiosa que existe e buscar um futuro melhor e mais brilhante para essa nação. O comitê do Partido Republicano resolveu lançar uma vaquinha destinada às famílias das vítimas do atentado, porque a gente tem 3, um que morreu, os 2 feridos e tem a família também do atirador. Até amanhã de hoje, eles já tinham conseguido $3.770.000 para destinar a essas famílias cerca de R$20 milhões, quase 4 vezes aquilo que havia sido previsto ou que era a intenção. Aí a gente teve os questionamentos, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos. Houve órgão de imprensa que noticiou, não queria confirmar o atentado, não queria confirmar os tiros, mas queria sair na frente, sem ter informação. E saíram com informações de que Donald Trump caiu do palanque. Isso foi muito criticado. Outra coisa muito criticada foi uma página inteira da edição impressa do New York Times. Lá nos Estados Unidos, a campanha política pode comprar página de jornal, anúncio à vontade, não é regrado, que tem que ser na proporção tal, não. Você tem o dinheiro para comprar, você compra e taca o anúncio na televisão, falando ou bem do seu ou mal do outro. E, bem no dia seguinte do atentado, sai uma página inteira. Ele falhou nos testes de liderança e traiu a América. Os eleitores devem rejeitá-lo em novembro. Donald Trump não tem perfil para liderar. Saiu uma página inteira. Estão vendo aí do New York Times com isso? E o pessoal ficou muito, mas muito pé da vida. Uma outra coisa que está surgindo agora é o pessoal falando de serviço secreto. No Twitter, nossa, tem especialista em serviço secreto, ação de proteção de presidente que não acaba mais. Só que tem um fato ali. Numa entrevista dada à BBC, um morador das Redondezas relatou que todo mundo viu um cara em cima de um telhado que era um rifle, um fuzil, eles não sabiam direito, olharam de lá, chamaram a polícia e nada foi feito. E tem esses vídeos que estão circulando agora do atirador no telhado. Isso virou uma febre na internet, está sendo um super questionamento e evidentemente que é um questionamento, qual é a falha do serviço de segurança?
que estava ali, o serviço secreto, e a bala chegou no Donald Trump, né? He was doing the job. I wouldn't even be doing this. I'd be at some beautiful places, the gorgeous ocean, the Look, they're all pointing. the Atlantic, maybe the Pacific. Yeah, someone's on top of the roof. Look. There he is right there. Right there, see him? He's laying down, see him? Yeah, he's laying down. Instead, I'm here with you fighting like hell to get a Senate. What's happening? And to make sure we take back the White House, because if we do, we're going to make America better than ever before. We're going to make it. Yeah, look. And it's There he not is. easy, because we have millions and millions of people in our country that shouldn't be here. Dangerous people, criminals. We have criminals. We have drug dealers. We have people that should not be here. And it's much tougher than it happened. Teve também um pessoal questionando se o atentado não foi uma armação. Aqui no Brasil, o grande exponente dessa história foi o deputado André Janones. Aí ele vai. Agora sabemos o que o miliciano foi fazer nos Estados Unidos assim que deixou a presidência. É a fakeada fazendo escola. Pelo menos dessa vez lembraram de providenciar o sangue, entre aspas. Ah, acho que não foi armação porque mataram um inocente. Eles não iriam tão longe. Bolsonaro matou mais de 700 mil na pandemia e não perde uma noite de sono por isso. Ou vocês já se esqueceram? Essa raça maldita é capaz de qualquer coisa para ressuscitar o nazismo. E continuou, teve bate-boca com o deputado Gustavo Gaia. Mas, enfim, isso que ele está falando é uma história que a gente tem visto na boca de muita gente. Houve pessoas até sérias que duvidaram, enfim. É uma conversa que está rolando nas redes sociais. Não é um fato, não é o que diz o FBI, não é o que diz o Biden, que é o opositor do Trump. Agora, com relação a isso de você ter um candidato à presidência, um presidente da República sendo alvo ali de um tiro, de um atentado, para nós é uma coisa distante. Veja, curioso, é um país tão violento, mas isso é distante para nós. Nos Estados Unidos, isso aconteceu várias vezes. Eu sugiro que você leia aqui esse compiladão do antagonista, mostrando o que aconteceu. A gente sabe bem, estudou na escola, o Lincoln e o Kennedy, que foram assassinados durante o mandato. Mas tem mais, tem James Garfield, William McKinley, você tem outros atentados, Gerald Ford, o Ronald Reagan, o próprio George W. Bush, que não foi a tiro, jogaram uma granada. Então, assim, é muito distante do nosso universo, mas é algo que na política americana já se repetiu algumas vezes. E aí eu quero saber o que é que você acha. O que é que você acha dessa história toda? Calma, que antes de você achar, a gente vai para as narrativas. É muito conveniente, né? A facada de um, o tiro do outro. Mas, enfim, vamos supor que isso realmente tenha sido um atentado. Está colhendo o que plantou. Quem semeia vento colhe tempestade. Aconteceu com Trump o que aconteceu com Bolsonaro. Eles são os reis do discurso de ódio. É essa extrema-direita nazi-fascista que quer incendiar a política e acaba colhendo o que planta. O que aconteceu com ele é exatamente o que ele prega. O atirador é o quê? É de esquerda? Não! O atirador é de extrema-direita, filiado ao Partido Republicano, que é um partido de extrema-direita nos Estados Unidos. E mais uma coisa, se ele não tivesse a arma que o Trump defende, ele não teria feito isso. Portanto, colhe o que planta, bem feito. Acuse-os do que tu fazes. Tá aí.
Não é esse pessoal da imprensa que fica falando que a extrema-direita é isso, a extrema-direita é aquilo, que extrema só tem direita, não tem esquerda. Agora tá aí, a esquerdalha, fazendo atentado. Quem é que dá tiro, quem é que deu facada aqui no Brasil é quem? É a esquerdalha, que vive falando que discurso de ódio vem da direita. Tá aí a prova, mas o tiro vem da esquerda. É isso que a gente vê o tempo todo. Esse é o jeito deles fazerem política, deles lidarem com quem desafia o establishment, feito Donald Trump. E essa ação aí do serviço secreto, esse pessoal quer enganar quem? Não foi armado? Não deixaram o cara ir até onde podia? Não deixaram, não tentaram a sorte? Foi Deus que pôs a mão, que o Donald Trump virou a cabeça, porque se dependesse do Biden, dos democratas, do serviço secreto, alguma coisa muito estranha teria acontecido ali. Agora, essa direita limpinha, que não reelegeu o Trump, que botou o Biden no poder, é que tem a culpa. É o isentão faz o L deles, né? Qual que é a minha opinião? A minha opinião é que o Donald Trump sai extremamente favorecido desse episódio. Não só com relação à eleição, com os processos que ele enfrenta judicialmente, mas ele muda de patamar como figura política nos Estados Unidos. Ele é um cara que sempre dominou muito bem a mídia, desde os anos 70, 80, aparece em tudo que é filme. Faz aparições, vira e mexe no jornalismo, muito icônicas. Ele sempre soube mexer com isso, mesmo antes de rede social, mesmo antes de querer virar presidente da República. Mas com ele tem aquela aura do grotesco, do agressivo, do boquiroto, do baixo nível, daquela coisa meio ridícula, meio risível, que era bem a marca das aparições que ele fazia nos filmes de Hollywood. Essas imagens dele agora colocam Donald Trump num outro patamar, que é a coisa do herói. O herói improvável, mas o herói. Muito poderosa a cena, porque ele está ensanguentado, recebeu um tiro, é protegido pelo serviço secreto, mas o momento em que ele se levanta e ergue o punho, este momento é definidor para a história política dele e dos Estados Unidos. E como a gente sabe, a história política dos Estados Unidos é uma história que influencia de todo mundo livre, de todas as democracias. O Trump sai muito fortalecido porque ele toma um tiro e não se abate. Ele é a imagem da força, que é muito cultuada pelos norte-americanos. E agora a gente vê o contraste dele com o Biden. O Biden está padecendo justamente do oposto. O Biden, coitado, está tendo que aparecer em público para falar que ele ainda tem saúde mental, e aí tem momentos em que dá até desespero de ver a atuação dele. Então fica no contraste o Trump ainda mais heróico, ainda mais, uma palavra que eu não gosto, mas não encontro outra, resiliente. Aquele que toma pedrada e tá ali de volta e tá ali, vamos dizer, com condições de liderar os Estados Unidos. Tem uma batata quente gigante agora no colo do Partido Democrata. Porque já não ia bem o negócio, né? Já não ia bem. Agora, se eles mantêm o Biden, que em contraste com esse momento do Donald Trump, virou uma figura frágil, e perdem, eles estão ferrados, os líderes democratas. Por outro lado, se eles trocam e põem outro que não tem a máquina na mão e perde, também estão num mato sem cachorro. As lideranças democratas estão com um problemão em suas mãos para resolver neste momento. Donald Trump, como figura política, emerge assim no mundo inteiro com essa história de que é capaz de superar obstáculos e vai gerar tanto a direita psiquiátrica quanto a esquerda psiquiátrica inúmeras teorias da conspiração, ou seja, muita gente vai falar muito disso
o tempo todo. E ainda tem uma questão, a forma como isso foi tratado por uma parte da imprensa. Nos Estados Unidos aconteceu isso, no Brasil também, é uma reclamação que se tem. A gente teve notícia até de que ele caiu do palanque. Isso faz ainda mais com que ele reafirme a sua posição como herói. E aqui eu acho que tem uma coisa muito importante. A força, a capacidade de superação e a propensão ao heroísmo são valores que os norte-americanos prezam muito em um líder. Na história dos Estados Unidos, a gente teve vários atentados contra presidentes que morreram. Mas os que sofrem atentados e sobrevivem, eles têm um ganho enorme na sua biografia e também na aderência do povo a eles, como aconteceu com o Reagan, por exemplo. A gente vê como valor a força para receber votos, a capacidade de superação. Para eles é um valor tão caro quanto a pilantragem é para o brasileiro. O brasileiro não pode ver um pilantra, não pode ver um safado que sai atravessando a rua para defender. A gente tem isso, de gostar do malandro, do safado. É um valor da nossa cultura. Tanto quanto é para a cultura deles o valor da força. Então, a gente tem aí o Donald Trump num momento decisivo na sua história, na história dos Estados Unidos. A tendência é que essas eleições já passem a estar decididas desde agora. E aí, o que você acha dessa história? Você chegou a embarcar em alguma teoria conspiratória que armaram o atentado, chegou a duvidar que tinha acontecido, ou então tá achando que o serviço secreto fez isso de propósito? Só pode ter sido... Gente, você viu o pessoal falando dessas coisas? O que é que você acha? Eu quero que você conte tudo aqui para mim, sem esquecer de entrar na corrente dos 3 Cs. Curta, comente, compartilhe, para que a família Narrativas Antagonista continue crescendo cada vez mais. Espero você amanhã, às 5 da tarde. Grande beijo, até lá!